Rapaze, sou a professora Bruna Oliveira de História. E nosso bate-papo de agora é sobre a República no Brasil, dos ideais à proclamação, efetivamente, né? A proclamação da República vai acontecer em 1889. Mas para que nós entendamos aí antes como a República se dá, tem todo um histórico, né? Primeiro, precisamos falar das lutas abolicionistas. O que são essas lutas abolicionistas? As lutas abolicionistas previam aí, lutavam, né, efetivamente, pelo fim da escravidão no Brasil, né? Então começa esse movimento de falar, olha, não podemos mais ser o único país no mundo a continuar mantendo uma monarquia e um regime escravocrata. Percebem? Então, assim, nós somos o último país a sair dessa zona quase que infantil, né? Porque não se tem uma república de fato. A nossa república ela é muito recente e, por ser muito recente, ela ainda tem muitos problemas. Há uma palavrinha que eu gostaria de trabalhar com vocês, e antes de falar dessa palavra especificamente, eu gostaria de recomendar a vocês a leitura de um livro chamado A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Nesse livro, o José Murilo de Carvalho, ele vai destrinchando como as imagens, o imaginário brasileiro vai se construindo, né? E mais do que isso, ele vai falando mostrando como as pessoas vão se inserindo dentro desse negócio que é o Brasil, né? Então, assim, primeiramente, dentro do livro, ele vai trazer diversos monumentos, como o movimento do Empurra-Empurra, que tem aqui no Ibirapuera, o monumento do Borba Gato, enfim. Por quê? Porque esses monumentos grandiosos que fazem referência a alguma pessoa, os bandeirantes, enfim, é a forma positivista de contar a história. E o que é a forma positivista de contar a história? Contar a história de uma maneira positivista é contar a história a partir do olhar de quem sempre esteve em vantagem, certo? Então, assim, você não vai ver em nenhum momento um monumento, né, no livro do José Murilo de Carvalho, conforme ele vai explicando, você não vai ver o monumento do Zumbi dos Palmares, tampouco um monumento fazendo referência ao Quilombo dos Palmares. Você vai ver monumentos sempre falando de Dom Pedro I, da família real, engrandecendo tudo e enaltecendo aí essas figuras, né? Uma outra coisa que é muito importante nesse momento é que nós estamos falando, eu sugiro que vocês prestem muita atenção, da criação do IHGB. O que é o IHGB? É o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Que conta, então, a história do Brasil de uma maneira, digamos, mais revolucionária para o período, mas que também não foi escrita por nós. Nós abrimos aí um concurso e um camarada chamado Van Hagen, um alemão, vem para o Brasil para poder pesquisar. E aí ele começa a falar sobre a Amazônia e tudo mais, falar sobre a fauna e a flora, fala sobre o povo, fala sobre absolutamente tudo. E é o primeiro ensaio que nós temos, que sai um pouco dessa linha positivista, né, para poder contar ali uma micro-história, né, ou seja, a história de outros lugares, né, a história que vem de baixo. E é muito curioso que nós tenhamos que ter tido um cara que veio da Alemanha para poder contar a história do Brasil. Porque, assim, é muito difícil definir a própria história do Brasil, porque não há um sinônimo do que é ser brasileiro. Por exemplo, quando você abre hoje as suas redes sociais, tá lá, brasileiro não tem limite, o brasileiro precisa ser estudado, mas nós nunca falamos nós brasileiros. Percebem que nós sempre falamos em terceira pessoa? Isso é muito curioso, é porque realmente nós não conseguimos nos identificar como povo. Porque o que é ser brasileiro, afinal? Nós temos uma mistura de culturas, uma mistura de raças, uma mistura de tudo, mas ainda assim não conseguimos definir o que é ser brasileiro, o que é diferente, por exemplo, no continente europeu. Porque ser francês, todo mundo sabe, quem é francês sabe o que é ser francês, por que é francês, e é tudo muito bem definido. O francês não fala em terceira pessoa de si mesmo,
né? Então, assim, nós estamos aqui falando do estranhamento que nós mesmos temos com a nossa história e continuamos a não nos reconhecer dentro dessa bagunça desordenada e às vezes ordenada que é o Brasil. Bom, e aqui, voltando aqui, a república que segrega ao invés de construir. República. República vem da palavra grega, né? República, coisa de todos, que deve inserir, então, a todos. Então, nós estamos falando do fim de um período monárquico, de um fim do período absolutista. Nós estamos falando, então, de uma nova ordem, certo? Mas, espera, essa república incluiu de verdade todos? Claro que não. Ela começa em 1889, numa marcha, né, que as pessoas simplesmente se afastaram e viram, tipo, o que está acontecendo? O que? Era escravidão, agora é república. É república que fala? Não sei nem o que é. Tá bom, problema não. É isso aí mesmo. E as pessoas se afastam, né, e assistem ali aquele desfile triste do que é a república no Brasil. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa arte maravilhosa e explicar o porquê eu escolhi esse desenho especificamente, né? Eu queria ter o dom de desenhar dessa forma, mas enfim. Viva a República! E aqui nós vamos ver algumas figuras que são importantes. O Marechal Deodoro da Fonseca, que faz então parte da a Primeira República, é conhecida como a República da Espada, né? Então nós vamos ter aqui os marechais que fizeram parte desse primeiro momento republicano no Brasil, tá? Então, eu quero que vocês observem muito aqui, que aqui, ó, Viva a República, eles todos em destaque, República, um desenho aqui que simboliza, então, o que é a República, mas está faltando alguma coisa aqui. Pera, será que vocês conseguem identificar comigo? Vamos lá, vamos analisar. Tá faltando gente, tá faltando povo, né? Então, a nossa república, ela segrega, ela nasce segregando ao invés de incluir. E é essa a maior curiosidade, digamos assim, que nós temos a falar sobre isso. Então, esse desenho é riquíssimo, porque ele vai contar justamente como foi a República, idealizada de cima para baixo, sem pensar na inclusão de todos, e viva a nova República, né? Viva a República que segrega ao invés de incluir. Então, dentro desse período, eu também gostaria de chamar a atenção de vocês que nós estamos falando, vamos aqui ter em mente a nossa ausência de experiência democrática e como isso ainda reflete nos dias de hoje, né? Vejam, em 1889, de 1889 até 1930, nós temos uma república que não é participativa, né? Começa-se a ter direito ao voto somente quem tem ali determinados alqueires, né? 100 alqueires, ou seja, quem tem uma quantidade determinada de terras. Então, quem continua votando são os ricos. E aí eles começam a comprar os votos e manipular, né, a situação ali. Aí nós vamos ter o advento do coronelismo. O que é o coronelismo? Agora os senhores de engenho não são mais senhores de engenho, são coronéis, né, que querem se eleger, que querem entrar para a política e que começam a comprar o voto dessas pessoas para poder fazerem aí, manipularem a república ao seu bel prazer, tá? E aí, uma das coisas que nós temos assim de mais revoltante nesse processo republicano é que nós temos aí da República da Espada, aí a República Oligárquica. República Oligárquica, oligarquias eram pequenas famílias ricas ali que se reuniam e tudo mais. Temos Brasil Império, Brasil Regencial, Brasil Regencial 1 e 2, aí nós temos a monarquia, nós temos a República do Café com Leite, e só em 1930 nós vamos, então, ter uma guinada na República, com a chegada de Getúlio Vargas, né? Chegou e falou assim, calma, gente, vou chegar aqui, eu vou dar uma ajeitadinha na casa,
Não vou ficar muito tempo e aí vocês vão poder se acertar. O que é a República do Café com Leite? Só para explicar para vocês, né? Minas Gerais e São Paulo estabeleceram um acordo entre si que um ano seria um candidato, né, a ser eleito de Minas Gerais, do outro ano seria um candidato de São Paulo. E eles ficariam fazendo essa alternância de poder. E por que café com leite? Porque então nós éramos grandes produtores de café, Minas Gerais produz muitos queijos, enfim, então tinha muito leite, né? Então por isso, República do Café com Leite. E essa república só vai ser rompida aí em 1930. E também não é positivo, porque traz a figura de Getúlio, mas também esconde ali um monte de coisas catastróficas mesmo para a nossa Constituição, para a nossa construção de povo, para a nossa construção de república. Estamos mais uma vez diante de uma sociedade que não pensou na hora de proclamar as coisas, foi só fazendo as coisas de maneira desordenada, mas não pensou em incluir o seu próprio povo. E se a república, que é coisa de todos, não tem a participação do povo, como vocês podem ver, então a república está errada. E a república continua errada, porque nós continuamos a navegar, assim, a surfar no meio dessa onda, meio sem entender a importância que nós precisamos dar para a política, para que desenhos como esses comecem a mudar e para que nós tenhamos aí a inserção do povo. Não há nenhuma foto que vocês vão procurar, enfim, da Primeira República, da proclamação da Primeira República, em que o povo esteja representado. Muito pelo contrário, porque nós estamos falando aqui ainda de uma história positivista, certo? Bom, resumindo, falamos sobre a República no Brasil, né, dos seus ideais, de como ela deveria ser, que ele desejava então ser uma coisa nova, mas era o velho novo, né, porque continuava segregando ao invés de incluir, lutas abolicionistas, as decisões tomadas de cima para baixo e uma república que não tem povo. Bom, recomendo que vocês tirem uma foto da lousa para que vocês possam estudar em outros momentos, tirarem suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto!